Matemática, revisão. Nessa aula, nós vamos falar sobre ordem de precedência, soma e subtração, multiplicação e divisão e operações importantes. Bom, nós vamos começar então falando sobre as ordens de precedência. Como isso funciona? Quando nós vamos resolver expressões matemáticas, nós temos que ter uma certa ordem para que isso seja resolvido. A primeira delas é potenciação e radiciação. Depois, nós vamos resolver a multiplicação e divisão. E, por último, adição e subtração. Nós estamos falando no contexto de ensino médio. Então, aqui, como eu estou utilizando um livro meu, nós vamos utilizar apenas parênteses. Existem outros livros que vão utilizar o parênteses, colchete, chaves, eles são resolvidos nesta ordem. Mas aqui, por aproximar mais da linguagem de programação, eu vou acabar utilizando apenas os parênteses. Bom, vamos começar então resolvendo alguns exemplos, né? Então, o primeiro exemplo, 10 menos 8. Uma das formas de pensar isso seria você pensar em dinheiro. Você possui 10 reais, mas você tirou 8. Você deve 8 para alguém. Bom, então eu continuo com 2 reais. Esta seria uma das formas de resolver. Uma segunda forma de pensar é você pensar o seguinte: como nós temos um número positivo e negativo, ou seja, os sinais são trocados, você sempre faz a subtração. Então, 10 menos 8 é 2. E conserva o sinal do maior. Nesse contexto que nós estamos aqui agora, escrever o 2 desta forma e o 2 com o mais da frente, não vai ter problema nenhum. Ambas as respostas serão aceitas. Olha que interessante na letra B. 8 menos 10. Então, você possui 8 reais e tirou 10 reais. Bom, eu estou devendo. Então, estou devendo 2 reais. Essa seria uma forma de resolver. Outra forma seria, você faz a diferença entre o 8 e o 10, que é 2. O sinal do maior é o sinal do 10, que é o menos. Então, nós temos essas duas formas de resolver. Para fazer essa letra C, eu vou fazer de duas maneiras diferentes. A primeira delas é fazer na ordem que aparece. Então, 10 menos 8. 10 menos 8 é 2. Esse menos 1 eu vou abaixar, porque eu não utilizei ele. Então, 10 menos 8 é 2, menos 1, então fica 2 menos 1. Isso aqui só pode ser 1. A segunda forma de fazer esse exercício seria juntar as coisas que eu estou devendo. Então, 10 menos 8 menos 1. Vamos juntar tudo que eu devo primeiro. Então, se eu tenho 10, 8 menos 1, 9. Então, 10 menos 9, isso me sobrou 1. Pensa em dinheiro. Se você tem 10 reais e você tirou 9 reais, te sobrou 1. A última agora, 8 menos 10 menos 1. Vou juntar esses dois aqui que eu estou devendo. Então, eu tenho 8 reais menos 11 reais. 8, 9, 10, 11. São 3. Só que esses 3 não são positivos. Eu ainda estou devendo esses 3 reais. Ou seja, eu tinha 8 reais na minha mão, mas eu estava com uma dívida de 11. Bom, quando nós falamos de multiplicação e divisão, nós podemos fazer as regras de sinais. Como assim? Se os sinais forem iguais, os sinais vão resultar em positivo. Então, mais e mais, mais, menos e menos, mais. Se os sinais forem trocados, mais e menos ou menos e mais, nós vamos resultar em negativo. Então, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Vamos fazer alguns exemplos. 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Só que o que acontece? Mais e mais, como os sinais são iguais e estão multiplicando, continua sendo mais no final. Eu posso colocar o mais ou não colocar nesse nosso contexto. Menos 2 vezes menos 3. Esqueça dos sinais. 2 vezes 3 dá 6. E menos? Bom, sinais iguais, isso aqui tem que ser mais. Então, mais 6. 2 vezes menos 3. Faz a multiplicação. 2 vezes 3, 6. Mais e menos, sinais trocados, é menos. Menos 2 vezes 3. Resolve isso aqui, 2 vezes 3, 6. Sinal negativo com sinal positivo. Eu estou fazendo uma multiplicação em todos os casos. Como os sinais são diferentes, negativo. Então, isso aqui deu menos 6. Exemplo 3. Vamos resolver agora
algumas coisas diferentes. Nós vamos colocar algumas operações, mais multiplicação, soma, subtração, e vamos colocar também os parênteses. Quando eu olho para isso, eu tenho que fazer a ordem de precedência. Então, qual que é a ordem de precedência que eu vou fazer aqui? Lembrando, primeiro eu tenho que colocar a potência e a raiz. Depois, eu tenho que colocar a multiplicação e a divisão. E por último, soma e subtração. Então, pensando nesse contexto, como eu tenho 2 mais 3 vezes 4, a multiplicação passa na frente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou repetir aquilo que eu não estou usando, aquilo que eu não usei, que é o 2. E 3 vezes 4 é 12. 2 mais 12 deu 14. Agora, nesse segundo exemplo, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu deveria fazer a multiplicação primeiro, porém, eu tenho os parênteses e o parênteses vai passar na frente, ele tem prioridade. Então, primeiro eu vou fazer o que está dentro do parênteses. Então, 2 mais 3, 5, multiplicando por 4. Tudo aquilo que eu não uso, eu acabo repetindo. Não usei, repete ele. 5 vezes 4, 20. Agora, no caso C, como eu tenho uma multiplicação e tenho dois parênteses, vou resolver o que está dentro do parênteses primeiro. 2 mais 3. Isso aqui fica 5. A multiplicação eu não fiz, então eu vou repetir isso não. 4 menos 5. Isso aqui vai me resultar em menos 1. Sempre que eu tenho o sinal de multiplicação, o sinal negativo, eu acabo deixando esse parênteses para não confundir, para que fique bem visível que ele é um negativo. Então, 5 vezes menos 1. 5 vezes 1 é 5. E lembrando da regra de sinais, mais e menos, isso aqui vai me dar um menos. Então, isso aqui é menos 5. Vamos resolver essa letra D, então. Bom, primeira coisa é tentar identificar onde esses parênteses estão. Geralmente, eles estão meio que próximos. Se você olhar esse parênteses, nota que aqui tem outra abertura. Aqui tem um fechamento. Aqui tem uma abertura, aqui tem um fechamento, aqui tem um fechamento. Então, o que vai acontecer é que provavelmente sempre são os de fora que fecham. Então, esses dois estão fechando. Depois, nós vamos ter esse e este. Certo? Então, vamos resolver esses parênteses primeiro. Para ficar mais fácil, deixa eu colocar um pouco de cor aqui. Ó. Então, este e este. Tá? Este e este. E por último, esse e este. Vamos tentar resolver. Bom, vou fazer primeiro os parênteses que são mais internos. O restante eu vou copiar. Então, 2 vezes. O que tem dentro desse amarelo? Então, 1 mais 3 que multiplica. Nota que isso eu consigo fazer. 2 mais 4. 2 mais 4 é 6. Então, nesse parênteses laranja, ficou 6. Menos 2 que multiplica. Quanto que é 5 menos 3? 2. Este é o parênteses vermelho. E aqui me sobrou um 2 que eu não utilizei. Então, resolvendo dentro do parênteses duas vezes. Nota que aqui agora, aqui tem uma multiplicação e aqui tem uma multiplicação. Tem que resolvê-las primeiro, antes de resolver esse parênteses por fora. Então, vai ficar 1 mais 3 vezes 6, 18, menos 2 vezes 2, 4, mais 2. Então, 2 que multiplica. O que nós temos aqui dentro? 1 mais 18? 19. Devo 4 e tenho 2? Estou devendo 2. 2 que multiplica. 19 menos 2? 17. 2 vezes 17, 34. Não esquece, se você está gostando desse vídeo, curta, compartilha, ative as notificações sempre que eu fizer um vídeo para você acompanhar e comenta se você está gostando ou não, se está te ajudando nas suas aulas de matemática. Bom, algumas operações importantes. Não se assusta. Primeiro eu vou fazer elas aqui da forma como elas estão. Depois eu vou fazer com números. Mas o mais importante para você é o seguinte, ó. X mais x é 2x. Pensa em laranja. Se eu tenho uma laranja mais outra laranja, isso me dá duas laranjas.
X vezes x não é 2x, é x ao quadrado. Então, laranja vezes laranja é laranja ao quadrado. X elevado a zero. Todo número elevado a zero, nesse contexto nosso, vai dar 1. E x elevado a 1 vai dar x. Agora, vamos falar numa potência em que a base vai ser x e o expoente vai ser um n natural. Nós vamos falar um pouco mais sobre potência, sobre exponenciação em outro capítulo, tá? Por hora, vamos só fazer uma revisão básica. Então, se eu tenho um número negativo que está dentro de um parênteses elevado a um outro número, se esse número for par, ele sempre fica positivo. Se esse número for ímpar, ele sempre fica negativo. E aqui tem uma coisa interessante da matemática. Quando nós estamos fazendo esse tipo de exercício, né, que tem o begin cases, ou iniciar casos, depende se você está no LaTeX ou se você está utilizando aqui, a gente costuma colocar a resposta primeiro, né? Então, ó, ele é negativo se isso acontecer, ele é positivo se isso acontecer. Mas na nossa fala e na programação a gente faz o contrário, né? A gente fala primeira condição, né? Se isso acontece, então isso é uma consequência. Então isso é uma coisa que confunde um pouco os alunos, porque na matemática a gente coloca a resposta primeiro e depois a condição. Bom, se eu tenho um sinal de menos aqui por fora, não importa se o n é positivo ou negativo, esse sinal de menos ele permanece. Nós vamos fazer o exercício, vai ficar mais claro. X dividido por x é 1, desde que esse x não seja zero. A gente vai conversar sobre isso mais para frente, porque eu não posso dividir por zero. Que está aqui embaixo. X dividido por zero é uma divisão impossível. 0 dividido por zero é indeterminado. E 0 elevado a zero também vai ser indeterminado. Vamos resolver o exemplo 4, então. Como que fica 3 mais 3? Lógico, 3 mais 3 é 6. Mas um outro contexto, eu poderia ter feito de uma forma diferente. 3 mais 3 é 2 vezes 3, que é igual a 6. Eu sei que isso pode parecer meio óbvio agora, mas quando nós estivermos no contexto de algumas letras, né, algumas incógnitas, essa regra de juntar, né, de você somar a parcela vai ficar bem mais interessante. 3 vezes 3, você pode falar, poxa, é 9, eu sei quanto que é. Não tem problema. O que você tem que fazer agora é lembrar que isso pode ser 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, é na verdade 3 vezes 3, que é igual a 9. Lembrando, isso vai ficar mais claro conforme nós formos fazendo os exercícios, que nós vamos ver outros casos em que vai ter incógnita, outras coisas assim, então essas regras vão ficar bem mais interessantes. 100 elevado a zero. Bom, todo número elevado a zero, 1. 26 elevado a 1. Todo número elevado a 1, ele mesmo. Opa! Ele mesmo. Pronto. E menos 1 elevado a 2. Aqui eu quero que tome um pouco de cuidado. Nota que o quadrado, ele está pegando em cima do menos 1. Então, vamos lembrar o que é x ao quadrado. É alguma coisa vezes ela mesma. Se fosse laranja ao quadrado, seria laranja vezes laranja. Então, o que é menos 1 ao quadrado? É menos 1 vezes menos 1. E aí, então, retorna naquilo que a gente tinha feito. 1 vezes 1, 1, menos com menos, mais. Menos 1 elevado a 3. Então, o que é um x elevado a 3? É o x vezes o x vezes o x 3 vezes. Então, menos 1 elevado a 3 ficaria menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, nós fazemos a multiplicação. 1 vezes 1 vezes 1, 1. Menos e menos vai dar mais. Mais e menos vai dar menos. Para quem não entendeu, menos, menos, menos. Estou multiplicando todos. Quando eu junto esses dois primeiro, dá mais. Me sobrou este menos aqui. E mais e menos dá menos. Agora esse g. Menos 1 elevado à quarta. Nota que esse menos está na frente. O 4 não tem um parênteses aqui que está levando também o sinal. Está levando apenas 1. Então o menos fica parado. E você só repete o número 1 4 vezes. Então, o menos fica aqui. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Pronto, isso também é menos 1. Aqui está escrito assim na horizontal, porque eu coloquei com outro programa, né, que é o programa aqui que eu estou utilizando, mas eu também posso colocar dessa forma, que é a forma como está aí no meu livro, na minha apostila. 5 dividido por 5, 1. E 4 dividido por 0, isso aqui não existe, isso aqui é impossível, tá? Então, você vai colocar que é uma divisão
impossível. Na verdade, nem é bom escrever isso aqui. Bom, quando nós estamos no contexto de equações, nós estamos utilizando o sinal de igual ou igualdade, que é este sinal aqui que a gente vem utilizando. E quando nós estamos no contexto das inequações, nós vamos utilizar 4 símbolos. Maior do que é esse, maior do que ou igual, nota que tem um risquinho embaixo, menor do que e menor do que ou igual. Então, estes são os 4 símbolos que nós vamos utilizar para inequações. Vamos resolver então. Exemplo 5. X mais 1 igual a 2. Bom, aqui tem uma observação muito grande. Quando eu vou fazer essas operações, é errado num contexto matemático eu falar, passa para a direita, passa para a esquerda, passa subtraindo. Então, o que seria de verdade? Vou fazer aqui embaixo, x mais 1 igual a 2. Para tirar esse 1 daqui, eu tenho que subtrair dos dois lados. Né? Quem fez aí disciplinas no ensino fundamental vai perceber que o que o professor faz é colocar o menos 1 dos dois lados. Né? Então, o que acontece? Desse lado fica x mais e menos, isso aqui vai dar um 0. E aqui 2 menos 1, 1. Só que se eu for fazer isso toda vez que eu vou fazer exercício, vai ficar muito longo. Então, é isso que eu estou fazendo no contexto matemático. Se você vai estudar matemática a fundo, né? Se você for estudar matemático, é assim que a gente faz. Mas aqui no contexto do ensino médio, eu vou fazer de forma mais rápida, joga para lá, joga para cá, porque é mais fácil para vocês entenderem. Então, x mais 1, eu deixo o sinal de igual onde ele está, conservo 2. A incógnita tem que ficar sozinho. Então, esse mais 1 ele vai passar para lá do sinal. Quando ele passa do outro lado, ele vai inverter o sinal. Então, x é igual a 2 menos 1, que é igual a 1. Vamos ver agora essa letra B. Então, x menos 1 igual a 2. Eu repeti ali. O que a gente poderia fazer? A gente poderia somar um dos dois lados, mas não é o que eu vou fazer. X é igual a 2. Eu quero que o x fique sozinho. Esse menos 1 tem que sair daqui, ele pula do outro lado e inverte o sinal. Então, x é igual a 3. Lembrando, o correto seria somar mais um dos dois lados, mas por conveniência, vou acabar fazendo dessa maneira. Esse aqui ficaria a mesma coisa. 2x igual a 4, eu deveria de dividir por 2 dos dois lados, mas não é isso que a gente vai fazer. Vamos tentar deixar o x sozinho. Para o x ficar sozinho, quem tem que sair dali é o 2. Se o 2 está multiplicando o x, ele vai para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 2. Esse exercício D, x dividido por 2 é igual a 4. Então, esse x tem que ficar sozinho. Esse 2 aqui embaixo tem que sair. Se o 2 está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então, x é igual a 8. Por último, 2 dividido por x é igual a 1. O x nunca pode ficar embaixo da divisão. Ele sempre tem que ficar em cima. Então, aqui nós vamos fazer um negocinho diferente. Deixa o 2 e tira o x. O 1 já estava aqui. Se esse x está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Quanto que é 1 vezes x? X. Então, 2 é igual a x. Isso não é muito usual. A gente costuma colocar o x, a letra, a incógnita, na esquerda. Então, não tem problema eu falar 2 igual a x. Mas, por uma questão de conveniência, a gente acaba colocando x igual a 2. O interessante desse exercício, que já envolve algumas incógnitas, é que dá para você tirar a prova real em todos eles. Aqui diz que o x é igual a 1. Se você colocar aqui, 1 mais 1, resultou em 2? Resultou. Olha esse aqui, 3. Se você colocar 3 aqui, 3 menos 1, resultou em 2? Resultou. Então está certo o seu exercício. Esse diz que o x é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4? Sim. Pega esse aqui, 8. Coloca o 8 aqui em cima. 8 dividido por 2 é 4? Sim. Então está correto o exercício. Pega esse aqui que é 2. Substitui aqui. 2 dividido por 2 é igual a 1? Sim. Então o seu exercício está certo. Vamos fazer mais alguns aqui agora. Então agora o que nós vamos fazer é juntar alguns números, juntar algumas incógnitas. Então vamos pensar em laranja, é muito mais fácil. Se você tem uma laranja mais 3 laranjas, qual é o total de laranjas que você possui? É 4 laranjas. Sempre que a gente faz com laranja fica mais fácil. Igual a 8. Agora resultou naquele exercício anterior. Para eu isolar esse x, o que eu tenho que fazer? X é igual a 8. Esse 4 sai daqui para o x ficar sozinho. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, o x é igual a 8 dividido por 4,
que isso vai resultar em 2. Nós já podemos fazer a prova real agora. Se você colocar o 2 aqui e aqui, ó, nós vamos ter que fazer a multiplicação primeiro. 3 vezes 2, 6, mais 2, resultou no 8 que eu tinha. Então, sempre que nós fazemos exercício que tenha uma incógnita, nós podemos confirmar se isso está certo ou não. Vamos continuar então. Olha para isso aqui. Você tem 4 laranjas e tira uma laranja. Então, me sobraram 3 laranjas. 3 vezes alguma coisa que tem que resultar em 6. Se você quiser fazer de cabeça, dá para saber que é 2, mas usando a regra que nós aprendemos, 6, o 3 tem que sair daqui, o x tem que ficar sozinho, o 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, esse x só pode ser igual a 2. Confirmando, 4 vezes 2 menos 2. 4 vezes 2, 8, menos 2, 6. Então tá certo. Vamos fazer o próximo. 3x menos 2 maior do que 1. Eu tenho que tirar e deixar o x sozinho. Agora eu vou fazer o processo diferente do que a gente fazia. Quando a gente vai resolver o x, a gente tem que fazer aquela ordem. Primeiro potência, raiz, depois multiplicação e divisão e por último soma e subtração. Quando eu estou resolvendo em equações, eu tenho que fazer diferente. Então vamos lá. Se fosse resolver álgebra, seria multiplicação e divisão, depois soma e subtração, mas antes passa, né, a potência e a raiz. Aqui eu tenho que resolver ao contrário. Como assim? O 3x permanece, o sinal mantém. E eu passo para lá esse 2, então fica 1 mais 2. Então, 3x maior do que 3. Então, x maior do que 3 dividido por 3. Então, x maior do que 1. Nós vamos fazer mais exercícios desse mais para frente, quando nós estivermos fazendo função afim, e vai ficar um pouco mais claro essas regras. Agora, só uma revisão básica para a gente poder entrar em conjuntos. Vamos fazer mais alguns aqui. Como é que fica esse? Mesma coisa. Antes de eu resolver essa multiplicação, primeiro eu tenho que tirar todas as somas e subtrações. Então, menos 2x maior do que ou igual a 3. E esse menos 1, esse mais 1 vai para lá. Só que ele vai menos. Então, menos 2x maior do que ou igual a 3 menos 1, 2. Aqui agora nós vamos querer tirar esse 2. E agora vem um grande problema no ensino médio. Atenção com esse ponto aqui. Nós só podemos fazer isso quando esse número que está na frente aqui da incógnita, ele é positivo. Quando ele é negativo, eu não posso simplesmente passar. Isso eu vou explicar melhor com algumas regras mais para frente, tá? Por hora, vamos fazer o seguinte, toda vez que chegar um número negativo assim, o que nós vamos fazer é ter que transformar ele em positivo. E uma das formas de nós transformarmos ele em positivo é multiplicar por menos 1. Então, nós vamos copiar a conta inteira e vamos multiplicar todo mundo por menos 1. Então, o menos 1 vai fazer uma distributiva aqui e também em cima do sinal. Então, como é que fica isso? Esse 2x ele fica positivo. Esse 2 ele fica negativo. Só que esse sinal aqui ele acaba invertendo. Antes era maior do que igual, agora é menor do que igual. Quando nós estivermos fazendo a parte de equações em função afim, vai ficar mais claro quando nós podemos desenhar isso. Por hora, vamos aceitar essa regra, fazer, para que quando chegar lá a gente entenda isso aqui mais fácil. Então, x menor do que ou igual a menos 2 dividido por 2. Vou fazer aqui na frente. Então, x menor do que ou igual a menos 1. Olha esse outro exemplo J. X dividido por 2 menor do que 4. Então, x é menor do que 4 vezes 2. Lembrando, o x tem que ficar sozinho. Se 2 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, x é menor do que 8. Só para vocês tentarem entender o que é isso. O que é um x menor do que 8? Significa que pega um número menor do que 8. Por exemplo, 4. Se você colocar 4 aqui, 4 dividido por 2 é 2. 2 é menor do que 2? É. Então é isso que a gente está fazendo, mas vai ficar mais claro mais para frente. Vamos resolver essa letra K. 2x dividido por 3 menor do que ou igual a 5. Primeira coisa é tirar esse 3. Então, se esse 3 está aqui embaixo dividindo, ele passa multiplicando. Então, 2x menor do que ou igual a 5 vezes 3. Então,
2x menor do que ou igual a 15. Então, x menor do que ou igual a 15. Se ele está multiplicando, passa para cá, dividindo. Ops, 2. E aí, eu vou deixar assim. Eu não vou escrever 7,5, eu não vou fazer nada do tipo. Eu vou começar a deixar as frações para que a gente possa trabalhar com frações, que eu sei que o pessoal no ensino médio tem bastante dificuldade. Bom, não esquece de curtir, compartilhar, ativar as notificações. E se esse vídeo está fazendo diferença, se você está gostando desse vídeo, quer que eu continue fazendo, comenta aí o que você achou. Espero que você tenha gostado e até mais.